Então aqui já estamos na console AWS. Tenho duas máquinas rodando, que é o VBR e o Appliance. Perfeito. Então, no meu VBR não tenho nenhum job, como vocês podem ver. Apenas o job de VPC, que é criado de forma automática, certo? E então aqui na minha infraestrutura eu já tenho o Appliance configurado. Vou abrir aqui o Appliance. Ele vai abrir uma nova janela aqui no navegador. Esse é o dashboard do Vim Backup para a AWS. Se você tem alguma dificuldade ou você precisa configurar do zero o Vim Backup para a AWS, todos esses passos aqui em configuração, eles precisam ser configurados, certo? O intuito do vídeo de hoje é mostrar a criação dos jobs e não a criação da infraestrutura em si, tá? Toda essa infraestrutura de Vim, assim como a AWS, eu tenho um artigo que eu acabei criando durante essa progressão. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, caso você queira criar esse ambiente do zero, perfeito? Então, vamos iniciar aqui a criação dos jobs das máquinas EC2. Em vias comuns para a criação aqui dos jobs, como vocês já estão acostumados ou não, aqui eu vou selecionar a carga de trabalho para criar o job. Então, eu vou selecionar EC2, ele vai abrir uma nova janela no meu appliance. Nós iremos copiar essa máquina, EC2001. Então, essa máquina que nós iremos criar o snapshot. Dá um nome aqui de lab, EC2001. Virgínia. Perfeito? Então, extremamente importante a configuração do usuário IAM. Se eu clicar aqui na checagem das permissões, ele vai avaliar algumas permissões necessárias para a operação. E aqui a região. No meu caso, eu vou selecionar Virgínia. E quais cargas de trabalho eu consigo fazer a proteção? Se você selecionar todos os recursos, assim que uma nova EC2 for criada na sua conta, o Vim ele vai fazer a cópia. Então, se você tem um ambiente extremamente crítico, uma região extremamente crítica, essa opção seria ideal, porque assim que uma nova EC2 ela for criada, você já vai ter ela configurada aqui dentro do Vim para fazer a cópia, certo? No meu caso, eu vou selecionar aqui apenas uma EC2 de forma manual. Então aqui, como eu selecionei a minha região de Virgínia, ele já trouxe todas as máquinas que eu tenho em Virgínia. Vejam que aqui ele vai trazer todas as máquinas e aqui na AWS essas máquinas que eu tenho. Então, quando você seleciona a região, ele já vai trazer todas as máquinas que eu tenho naquela região, ok? Então, selecionei aqui a 001, selecionei proteger e aí aqui a gente aplica e a máquina ela já foi incluída no job. Eu vou habilitar aqui o Application Aware, vou selecionar Snapshot e aí qual vai ser aqui a região de replicação desse snapshot? Eu vou selecionar aqui no meu caso Ohio, perfeito? Então vejam aqui na tela, Source Region, que é Virgínia, onde está a máquina, e o Target Region, Ohio, perfeito? Nesse exemplo, eu não vou habilitar o backup, apenas a réplica, apenas o snapshot, perdão. Essa tela de agendamento é extremamente importante. Então, vejam que eu selecionei snapshot e ele também tem aqui a réplica. Então, se eu selecionar a minha réplica, ele obrigatoriamente ele precisa
do snapshot. Então, eu vou selecionar alguns dias aqui, apenas como demonstração, e ele vai trazer aqui uma estimativa de custo desses snapshots. Então, no meu caso aqui foram 80 centavos de dólares. Então, conforme você precisa fazer aí um agendamento conforme a política, ele já vai trazer um valor, certo? Então, vamos para a próxima. Se você tem aqui alguma tag, você pode utilizar também a cópia dessas tags. Aqui a política de retry. E aqui uma ideia de estimativa de custo. Então, o valor do meu snapshot, o valor das minhas réplicas, se eu tivesse configurado backups e archives, ele também iria demonstrar aqui. E aqui a transferência do dado. Então, vejam como a ferramenta ela é intuitiva. Depois que você seleciona a carga de trabalho e a periodicidade dos meus snapshots, ele já vai trazer o valor. E tudo isso você pode documentar. Next. Aqui no teste dessa configuração, ele também vai validar se ele vai conseguir realmente fazer esse backup, certo? Então, ele vai fazer a validação de tudo que ele precisa para fazer o backup, ou o snapshot, ou a réplica. Então, aqui no caso, todos os passos foram concluídos. Lembrando que é extremamente importante que você tenha um usuário IAM exclusivo para essas operações, ok? Na sua console. Finalizado, o job foi criado, certo? Diferente do VBR, eu consigo enxergar, assim que eu seleciono o job, eu consigo enxergar aqui ao lado esquerdo quais são as máquinas listadas e ao lado direito a sessão. Então, aqui no caso, a minha sessão foi iniciada. Muito bem, então os meus snapshots já finalizaram. Aqui, a minha sessão de snapshot ela durou menos de 2 minutos. Perfeito. Então vamos até a console AWS avaliar snapshots. Vejam que eu estou na tela de C2. Vou até snapshot. Então o snapshot ele tem 8 GB. Esse é o snapshot que o Vim criou. Perfeito? Então ele já tem aqui o volume, a instância. Então eu vou até copiar o ID da minha instância. Vou utilizar o Ctrl F aqui para encontrar elas. Então vejam que a minha EC2001 com esse ID, ela já tem o seu snapshot armazenado e demonstrado aqui dentro da minha console. Então, próximo passo aqui, nós vamos fazer o restore desse snapshot, perfeito? Então aqui dentro do VBR, vejam que a gente pode utilizar aqui tanto o appliance como o VBR para guiar. Lembrando que você não consegue editar ou criar jobs pelo VBR. Eu preciso sempre utilizar o appliance para fazer esse tipo de edição. Por exemplo, eu vou clicar aqui em edição, em edit, ele vai trazer aqui para o meu appliance. Então, muitas operações são feitas de forma dividida. Então, por exemplo, eu vou aqui listar os meus snapshots. Esses snapshots eu já havia criado em outros jobs, nós não vamos utilizar eles para esse vídeo, apenas o que nós criarmos em conjunto aqui. Então eu tenho um snapshot em Virgínia e eu tenho uma réplica em Ohio. Vamos dar um botão direito aqui e Restore. Ele vai abrir uma nova janela. Perfeito. O snapshot, então, ele está criado aqui nessa região. Eu vou listar a minha réplica agora. E vejam que o meu Restore Point ele está em Ohio. Então eu tenho as duas opções.
eu tenho o snapshot criado em Virgínia, que é o meu site principal do laboratório, e eu tenho o snapshot em Ohio, perfeito? Então, eu tenho aqui o snapshot em cada uma das regiões. Eu vou utilizar o de Ohio para fazer aqui o restore, perfeito? Vou utilizar esse restore point. Perfeito? Aqui seria o meu usuário IAM, que eu já tenho pré-definido aqui configurado. Restauração para uma outra região. Aqui no caso eu vou utilizar a região de Califórnia. Lembrem que lá na minha arquitetura eu sempre vou utilizar aqui a minha região de Califórnia para fazer as restaurações. Então é um snapshot que ele foi replicado de Virgínia para Ohio e eu vou recuperar ele de Ohio para a Califórnia. Aqui eu não utilizei nenhuma chave de criptografia. Vou selecionar minha carga de trabalho. A questão da rede é extremamente importante. Vejam que a minha VPC, Subnet e SG, eles estão aqui vazios. Então eu preciso selecionar a minha instância, editar. E aí nós vamos selecionar a VPC que eu tenho criada na Califórnia. E eu tenho ela criada já anteriormente, eu até posso abrir aqui na console. Aqui em VPC. Então é interessante você deixar aí uma estrutura de recuperação criada anteriormente, para que você possa selecionar para onde você quer direcionar essa recuperação. Vejam, VPC Restore, então ela já está configurada aqui. Então eu vou utilizar essa estrutura para recuperar a minha C2. Ok? Ela já está selecionada aqui. Perfeito? Preenchi as configurações de rede da máquina. Teste de restore. E eu vou ligar aqui a minha C2 assim que ela finalizar a recuperação. Perfeito. Com isso finalizado e iniciado, eu consigo acompanhar aqui via VBR também esse restore, ok? Então, eu vou abrir aqui a minha console de Califórnia, de EC2. E vejam que instâncias rodando em Califórnia eu tenho 0. Perfeito? Tenho zero instâncias aqui. Então, vou deixar aberto aqui a minha console de instâncias. E vamos acompanhar aqui pelo VBR o restore. Ele já está copiando. Voltamos com a EC2 restaurada com sucesso. Então, conforme nós configuramos VPC, Subnet, ela já vem pronta para utilização. Lembrando que nós também selecionamos para a máquina ligar assim que o restore finalizar. Então, ele já veio aqui com a máquina ligada, certo? Nós conseguimos aqui validar qual que é a VPC, Subnet configurada. Então, dessa forma, nós fizemos aqui a replicação do snapshot da região de Virgínia para Ohio e fizemos a restauração de Ohio para a Califórnia e a máquina aqui já está rodando.